Raio Silver, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou falar pra você sobre um caso que até um inscrito pediu para comentar, que aconteceu aqui no Brasil nos anos de 2008 a 2010, que ficou conhecido como o caso Wallace Souza. Recentemente a Netflix ela lançou um documentário com o nome Bandidos na TV, na qual essa história é contada em 7 episódios. Eu assisti e nesse vídeo eu vou fazer um resumão de tudo o que aconteceu. Essa história envolve muita coisa, então com certeza não tem como eu contar tudo. Mas se alguém quiser saber a fundo sobre toda a história, é só assistir a série. Não me esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho, que é super importante. Então, Wallace Souza, ele foi um deputado, apresentador de TV e ex-policial da cidade de Manaus. Ele foi eleito como o deputado mais votado no ano de 2006. Manaus, ela é uma cidade com muitos homicídios, sendo o principal problema da cidade o tráfico de drogas. Consequentemente, se torna uma cidade muito violenta por causa dessas disputas de territórios das facções. Com todos esses problemas, o Wallace ele queria fazer um programa de TV para tentar amenizar esses crimes. Então surgiu o Canal Livre, que é mais ou menos parecido com o programa Cidade Alerta, que ainda passa na TV. Junto com seus irmãos, o programa mostrava casos policiais, assassinatos, sequestros, operações de apreensão ao tráfico. No início, Wallace ia junto nos chamados da polícia em seu próprio carro com o cinegrafista. O programa começou a ter muita audiência, então as gangues começaram a ter medo dele e a população viu Wallace como um herói. O programa ajudava muito as pessoas. Elas iam lá com algum problema e o Wallace resolvia. Muitas até iam pedir comida. Chegou num certo ponto que as pessoas preferiam ligar ou ir pessoalmente ao programa para fazer denúncias do que ir na delegacia. Com isso, Wallace passou a se envolver com a questão policial e criou vários inimigos. Moacir Jorge, um ex-policial, foi preso com drogas e acusado de vários homicídios. Em seu depoimento para a polícia, ele disse que o próprio Wallace era o comandante dos crimes que passavam no programa Canal. Várias questões começaram a ser levantadas, principalmente a de que os repórteres do Canal Livre sempre chegavam primeiro até que a polícia nos locais dos crimes. Outra questão foi que um dos casos parecia que o repórter sabia exatamente o que tinha acontecido na cena, até mais do que a própria perícia. Wallace começou a ficar pressionado, mas dizia que estava sendo perseguido por políticos da oposição e seus colegas deputados o abraçaram. Perguntado sobre Moacir Jorge, o Moa, disse que não o conhecia. Com essa declaração, todo mundo voltou a acreditar no deputado, concordando que aquilo realmente era uma perseguição. Chegou nas mãos dos investigadores uma foto na qual está Moa e Wallace, na piscina da casa do próprio Wallace. Com essa surpresa, a força-tarefa investigou tudo o que o Moa disse. O Moa afirmou também que um dos filhos de Wallace, o Rafael, também participava desses crimes. Wallace possuía seguranças, e esses seguranças eram ex-policiais, todos expulsos da polícia porque se tornaram criminosos. Se o objetivo do Wallace era acabar com o crime, por que ele tinha criminosos do lado dele? Essa pergunta foi feita ao Wallace e ele disse que esses policiais chegaram nele dizendo que estavam passando dificuldades e o Wallace os ajudou. Reviravolta no caso. Uma mulher chamada Mary, que se identificou como a esposa do Moa, disse que o Moa foi obrigado a inventar tudo o que disse sobre o Wallace. Ela disse que o Moa foi ameaçado pela polícia para inventar essas coisas do Wallace. Mas Mary voltou atrás e disse que o marido havia inventado que havia sido ameaçado pela polícia e que recebeu dinheiro do próprio Wallace para inventar isso. Vocês vão ver que isso vai acontecer várias vezes durante esse caso. Alguém diz uma coisa, depois passa um tempo, a pessoa vai lá e diz que é mentira. Esse é um caso muito confuso. Continuando, a polícia descobriu ligações entre Moa e Wallace e conseguiram uma busca e apreensão para o Rafael.
A polícia chegou na casa do Wallace e pouco tempo depois, Rafael chegou de carro. No carro foram encontrados carregadores de armas, mas o Rafael disse que não sabia de nada, que o carro e, consequentemente, o carregador eram de seu pai. A polícia revisou toda a casa e, com isso, o Wallace permanecia do lado dos policiais, ameaçando-os e dizendo que tudo aquilo era um absurdo. No quarto do Wallace foram encontrados mais de R$200 mil e dólares dentro do cofre. Por que alguém manteria todo esse dinheiro em casa? O Wallace respondeu que ele seguidamente tinha problemas de saúde, então preferia guardar o dinheiro em casa para qualquer emergência. Em sua vida, o Wallace teve 4 tromboses, e em 2 desses casos se tornaram embolias pulmonares. Ele era um homem com uma saúde muito instável. No quarto de Wallace também foi encontrada uma lista com diversos tipos de armas. Ao irem para o quarto do Rafael, foram encontradas balas deflagradas, balas para serem utilizadas, celulares e uma lista com o nome de todos os traficantes que haviam sido mortos, nos quais essas mortes foram mostradas no canal Livre. Rafael é preso e aguarda por julgamento. Mas uma questão abordada é sobre o traficante que supostamente dava ao Wallace R$1.500 por semana para não ser morto. Vamos pensar um pouco. Na época, o Wallace estava ganhando muito dinheiro. Será que ele aceitaria receber esse dinheiro para fazer uma coisa dessas? Ninguém sabe ao certo se isso é verdade ou não. Houve também controvérsias dizendo que tudo isso também foi inventado. Fotos de Wallace e desse traficante foram divulgadas. E esse foi um dos momentos que tudo isso explodiu. Além do Brasil inteiro ficar sabendo, noticiários de todas as partes do mundo diziam que no Brasil havia um deputado que estava envolvido em mortes. Com toda a repercussão, foi aberta uma votação para a cassação ou não do mandato de Wallace. A votação teve mais votos a favor, então ele perdeu o direito de exercer seu trabalho como deputado. Nesse momento, o mandado de prisão é feito. A polícia foi até a casa do Wallace, mas ele não estava. Foram encontradas velas em formatos estranhos em cima da mesa. Levantou a hipótese de que poderia ter ocorrido um ritual ali. Wallace não foi encontrado, então estava foragido. Os motivos que fizeram Wallace fugir era que ele sabia que seria preso. Como ele não era mais considerado deputado, ele iria para uma cadeia comum. Nessa cadeia, ele encontraria vários traficantes, no qual ele ajudou a prender. Com certeza ele seria morto. Após encontrado, Wallace negociou com a polícia e aceitaram que ele ficaria numa cela separada para evitar mais problemas. As testemunhas que seriam contra Wallace começaram a morrer, uma por uma. Nesse momento, Wallace estava muito doente e teve que ser transferido para um hospital em São Paulo. Uma das testemunhas contra Wallace deu seu depoimento à polícia. Gisele foi repórter do canal Livre por algum tempo, então ela contou o que ela viu pelos bastidores. Disse que várias vezes viu drogas serem colocadas em casas nas quais não haviam nada. As próprias pessoas do canal Livre colocavam as drogas lá, para a audiência subir. Ela confirmou que o Wallace era o chefe. Em 27 de julho de 2010, Wallace veio a falecer, antes do julgamento. Moa, Mário, que era o motorista do Wallace, e o Rafael foram a julgamento. Moa e Mário foram considerados inocentes. Apenas o Rafael foi condenado a 9 anos de prisão. O Moa continuou preso, mas foi por outros casos que não têm ligação com esse. Não tem como afirmar que o Wallace era culpado ou inocente. Nenhuma prova concreta foi encontrada. Confesso que antes de eu ver esse documentário, eu jurava que o Wallace era culpado, que tinham encontrado todas as provas contra ele. Mas não, esse documentário nos deixa com uma dúvida gigante. Se tiver alguém de Manaus por aqui, comenta aqui embaixo como que foi toda essa situação aí na época. Não esqueça de deixar o seu like. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.